meu nome é Edmilson Cruz, talvez você já me conheça, talvez você já tenha visto alguma aula minha, talvez você já tenha me conhecido pessoalmente, em alguma conferência, alguma palestra presencial. E eu estou gravando esse vídeo de uma maneira diferente, de um outro modo, para relatar um pouco da minha vida e contar como um jovem que possuía ideias revolucionárias, que tinha pensamentos querendo transformar o mundo através de um viés revolucionário ideológico, passa a ser um professor de história, um professor católico, um pai que tem o objetivo de fazer com que as pessoas conheçam a verdadeira história. Nem sempre o Edmilson que vocês estão vendo hoje nesse vídeo foi deste jeito. E eu quero relatar aqui para você de uma maneira totalmente inédita. Eu nunca contei com tantos detalhes a minha vida assim online, como que foi o meu processo de conversão intelectual. Às vezes as pessoas nos enxergam pela internet, nos olham e acham que as coisas aconteceram de uma hora para outra, que eu sempre fui assim, que a gente nasceu desse jeito, mas na verdade não. Como muitos que estão assistindo também passaram por esse processo de conversão espiritual, conversão moral, conversão intelectual, eu também passei. E o objetivo aqui é mostrar para vocês como a ideologia ela pode perverter um coração que está querendo fazer a coisa certa, que é a realidade de hoje, que nós estamos vivendo no meio educacional. A educação ela está totalmente repleta de uma visão ideológica, seja A ou B. A gente não vai aqui falar sobre essas visões, mas sim relatar como que isso impacta dentro da alma das pessoas, contando para você a minha história. Eu nasci numa família católica, graças a Deus, pela providência divina. Eu nasci em um berço onde meus pais, minha mãe, meu pai eram católicos e me conduziram dentro da fé católica, me conduziram para a verdade, para Cristo. Entretanto, nessa caminhada aí, aquela coisa do adolescente, aquele espírito do jovem de querer não seguir aquilo que os pais estão dizendo, fez com que eu olhasse de outro modo para a fé da igreja e também para os ensinamentos que a igreja dava. Eu nunca fui ateu, em nenhum momento eu achei que o ateísmo fosse algo verdadeiro e sério, sempre achei uma besteira, isso desde cedo, lá nos meus 14 e 15 anos. A questão é que, por volta dos meus 15, 16 anos, eu tive o contato com um professor. Um professor que exerceu um papel muito forte na minha formação. Esse professor, ele era um professor de sociologia e de história, era um professor muito legal, todos os alunos gostavam dele, ele era muito divertido e tal, só que ele era um grande marxista. E em todas as aulas, seja de sociologia, seja de história, às vezes ele dava aulas de religião também, ele sempre falava sobre a ideologia marxista. E o que é interessante disso é que aquilo acabou começando a permear o meu imaginário, as minhas ideias. Só que eu cheguei um dia e conversando com o professor, falei: professor, mas como isso se encaixa dentro da fé católica? E porque ele sabia que eu era católico, eu ia à missa todo domingo com os meus pais e tal. E ele disse: mas Edmilson, não tem nada mais cristão do que o marxismo. O marxismo é a aplicação prática da fé católica, da fé cristã, da caridade cristã.
E a partir dali eu tive o meu primeiro contato com a teologia da libertação. Eu vivi sempre em uma paróquia onde não havia uma grande formação e os padres não sabiam dar muitas respostas e também a gente quase nem perguntava, né? Mas eu acabei ligando o marxismo com a fé católica. Nesse tempo eu participava de grupo de jovens, fazia palestras, ia para eventos, para retiros. Por volta dos meus 18 anos, eu entro para a universidade. Presto vestibular para a disciplina de filosofia, mas naquele tempo, naquele semestre ali, ninguém queria fazer filosofia. Então eu passei no vestibular, mas a turma não abriu. E daí eu disse o seguinte, então me passa para a sociologia. Ainda bem, graças a Deus, que também sociologia não estava aberto. Falei, pô, mas o que tem então aí? Aquela ideia de que a gente precisa de uma universidade, né? Mas veja que a providência divina conduzia todas as coisas. A mulher atendente disse, olha, você pode se matricular na faculdade, né, na disciplina de História, no curso de História, faz as disciplinas complementares, as disciplinas que também tem no curso de Filosofia e depois você muda. E eu, então tá bom, vou fazer isso. E me matriculei então no curso de História, só que eu não fiz nenhuma das disciplinas que são complementares, né, que são interdisciplinares. Eu fiz as disciplinas específicas do curso de História e me apaixonei, gostei muito e ali eu segui. Quando era o ano de 2013, ano das manifestações, dos 20 centavos, dos black blocs e tal, houve toda uma grande movimentação nos meios universitários, nos DCEs, nos diretórios acadêmicos, apoiando as manifestações, levando os jovens para as manifestações, os professores apoiavam, havia todo aquele um momento de uma convulsão social. Aquilo refletia um povo que estava totalmente indignado com a situação do país, com a situação educacional, econômica, política que o país vivia. E eu lembro muito bem que aquilo me despertou um ímpeto revolucionário, que era o momento onde a gente devia ir acabar com tudo, quebrar tudo, mudar todas as coisas. Só que o interessante disso é que essa minha visão, ela estava unida a uma ideia de que isso era o bem, de que isso não era mal. Acabar com tudo, destruir tudo, era para o bem das pessoas. Por causa lá do meu professor, que tinha dito que as ideias marxistas, elas realizam na prática o que a caridade católica, o que a caridade cristã ensina.